Olá, nesse vídeo eu mostro o processo de pintura dessa guitarra Stratocaster. Eu encontrei ela numa loja aqui da cidade, e como vocês podem ver, ela não estava bem cuidada. Tinha uma série de arranhões e batidas, marcas profundas. A ferragem estava enferrujada, tinha tarraxa diferente, o braço estava trastejando. Mas como ela tem esse headstock naquele formato semelhante ao Fender, eu achei que seria uma boa oportunidade para fazer uma customização. Para gravar vídeos e tocar ao vivo, ela fica parecida com uma original. Aí dá para ver que uma tarraxa é diferente das outras, por exemplo. Então eu encomendei diversas peças para substituir. Ponte nova, tarraxas nova com logotipo da Fender, adesivos, neckplate. E o principal, captadores Custom Dallas da Malagoli. Minha intenção com essa guitarra é fazer uma réplica de uma signature do Mark Knopfler, do Dire Straits. Aí eu estou desmontando, dá para ver que as peças estão bem ruins, mal colocadas, enferrujadas. Por isso foi necessário trocar toda a ferragem praticamente. Não aproveitei nada. O próprio escudo estava bem arranhado, bem judiado, eu acabei comprando um novo. Eu não descobri que madeira é essa, porque ela está toda pintada, mas ela é bem pesada, eu gostei disso. A elétrica eu não aproveitei nada também, elétrica e ferragem. E aí está o corpo desmontado, pronto para começar a lixar. Paralelamente, eu comecei a fazer a pintura do braço, do headstock, né? Então eu tive que desmontar, tirei todas as tarraxas, não dá para aproveitar nada. Aí dá para ver que tem até furação errada da tarraxa da primeira corda. E esse é o kit, minha matéria-prima para trabalho. Essas são algumas das lixas que eu usei. Eu também usei lixa para madeira para remover a primeira pintura, tanto do headstock quanto do corpo. A lixa para madeira eu usei granulagem 80. Então depois de passar essa lixa ficou ainda ali um sombreado da marca antiga, do logotipo antigo. E depois eu fui passando lixas d'água 150, 230, 320, 400, até 1200. E então consegui remover a marca antiga, remover algumas imperfeições que tinham. Está pronto para passar seladora, verniz e aplicar adesivo. Mais uma foto do corpo com o braço. O headstock pronto para trabalhar. O braço também precisou bastante manutenção. Estava bem gasto, judiado. Está pronto para o início. Então iniciei aplicando seladora para madeira. Fiz uma mistura de 50%, 50% com thinner. Eu passei utilizando uma boneca, aí eu mostro a montagem da boneca com algodão, um pano e um arame, daqueles de fechar saco, de prender cabos, enfim, um aramezinho comum. Fiz a mistura utilizando um recipiente antigo ali, velho, né? Então eu utilizei uma colher também para fazer a mistura. Até uma dica legal aqui é usar um fundo de garrafa PET cortado. Eu mostro mais adiante uma foto ali que eu utilizei isso, ficou melhor do que eu utilizar assim, um recipiente tão grande, não precisa dessa quantidade toda. Dá para ser mais econômico e fazer menos sujeira. Então aí eu peguei, molhei a boneca, espremi o excesso e passei. É bem melhor passar pro meu gosto, tá? É bem melhor passar com boneca, o selador e verniz, do que com pincel, porque não fica aqueles riscos, aqueles traços do pincel,
aquilo acaba atrapalhando um pouco. Aí o braço que eu tive que lixar porque tinha muitas marcas de unha e riscos na parte de trás. Então eu removi tudo com lixas, né? Fui até 1200 e estou aplicando a seladora. Então eu apliquei umas 3 demãos de seladora. Eu esperava secar algumas horas. Depois de seco, eu passava a lixa 1200 para tirar irregularidades. Então, depois eu apliquei verniz no headstock, no braço, verniz marítimo, que ele tem um filtro, ele deixa um pouquinho mais escura a madeira. O verniz eu fiz a mistura com água ras, não com thinner, porque era o que dizia na embalagem. Também apliquei umas 3 demãos, sempre lixando, né, depois de cada demão com uma lixa 1200. Esse é o resultado aí. Então agora fui para parte de lixar o corpo, né? Lixei com lixa para madeira, a granularidade 80, daí ficam esses farelos que eu aproveitei eles para misturar com Super Bonder e tapar os buracos. Essa é uma técnica que eu vi em algum vídeo. Também utilizei Durepoxi para outros buracos, fiz experiência, né? Fiz um híbrido aí, tapei alguns buracos com Durepoxi, outros com pó de madeira e Super Bonder. A Super Bonder é mais prático de aplicar, mas o Durepox ficou muito bom também. Então, se tiver apenas um ou outro, dá para utilizar qualquer um deles. Podendo optar, de minha preferência, eu prefiro o Super Bonder com o pó de madeira. É bem prático de aplicar, fica bem rígido, bem duro, parece um vidro. Então, depois de tapados os buracos, foi hora de aplicar um primer, um fundo, né? Eu já vi pessoal dizendo que não se aplica primer, não se aplica algumas determinadas coisas em guitarra. Depois se inscreva no canal e veja o som depois e faça o seu julgamento. Depois de aplicado o primer, eu tive que corrigir algumas imperfeições com lixa. Enquanto eu aguardava o primer secar, eu finalizei o headstock. Aí já estão com os adesivos colados e apliquei um verniz por cima. Depois de seco o verniz, eu apliquei massa e cera de polir. E no braço, para finalizar, para hidratar, um óleo de peroba. E assim ficou o headstock montado. Com o primer seco, imperfeições corrigidas com a lixa, é hora de pintar. Como eu mencionei antes, eu queria fazer uma réplica de uma guitarra do Mark Knopfler, do Dire Straits, e uma das mais famosas dele é aquela guitarra vermelho, Red Fiesta. Então eu escolhi um vermelho brilhante e apliquei. Percebam que eu fico aí de 20 a 30 centímetros de distância do objeto, inicio os jatos fora do objeto, faço movimentos paralelos, tanto na horizontal como na vertical, e sempre a primeira demão é só uma camada bem fina, deixando uma poeirinha para deixar ela secar e depois aplicar as outras demãos. Essas dicas eu dou com experiências de tentativas e erros anteriores em outros instrumentos. Vocês podem até conferir aqui no canal. Eu apliquei 3 demãos de tinta. Depois de cada demão eu lixei, exceto na última. Na última eu não lixei com 1200. Assim é só com a tinta, sem verniz. E eu achei que ficou bom. E para não perder o brilho, eu não apliquei lixa, então eu resolvi passar massa de polir com o auxílio de uma furadeira, com um disco ali, a boina, próprio para isso. E então passei em toda a guitarra e depois finalizei com a mão mesmo, com algodão. E ficou um resultado bem satisfatório. Só fiquei um pouco preocupado por não ter passado verniz. E eu fiquei um pouco assim na dúvida se ficaria uma boa durabilidade, né? Deixando só a tinta.
Eu acredito que a lata do spray tenha o verniz junto ali com a tinta, tudo, né? Então a mistura ficou assim, ficou boa, só que não sei quanta durabilidade. Oh my god. E aí, uma marca de uma queda que a guitarra sofreu quando estava pendurada no banheiro, porque eu não tenho local apropriado para deixar, né, secando. Caiu, ficou essa marca funda aí, mais uns arranhões em outras partes. Vejam que a guitarra estava perfeita, estava pronta para montar, e daí ficou aí esses arranhões, essa batida, aquela marca funda lá, tão grande ou mais até que a que tinha antes quando eu comprei a guitarra. Foi realmente uma pena. Então eu tive que lixar, fazer o farelo de madeira, passar com super bonder, tive que passar primer de novo, o fundo, né? Aplicar a tinta. Eu apliquei somente algumas demãos ali só naquele local, mas eu tive que aplicar em toda de novo. Na verdade eu dei mais uma ou duas demãos para ficar tudo bem parelho. E enquanto esperava secar, fui fazer retífica dos trastes e montar o escudo com a elétrica. Eu comprei captadores Custom Dallas da Malagoli, braço, meio ponte, kit solderless com potenciômetros 250K nessa guitarra aí, inicialmente. Eu acredito que vou trocar porque eu gostei mais de uma outra guitarra que eu fiz com 500K. E aí tá o corpo, né? Já com verniz, apliquei verniz, passei umas 3 demãos de verniz, não lixei entre as demãos para não tirar o brilho, e ficou assim, um vermelho bem vivo, bem brilhante. E aí eu já apliquei então a massa de polir e cera de polir. Então ficou com esse aspecto aí de praticamente guitarra nova, né? Eu gostei bastante. Se olhar bem de perto, dá para ver assim que não é uma coisa profissional de fábrica, de alguém experiente utilizando, né, materiais apropriados, mas para uma guitarra pintada em casa com spray, sem ter local e às vezes até ferramentas apropriadas, eu gostei bastante do resultado. Acho que ficou bem parecida com a Red Fiesta do Mark Knopfler, que era o meu objetivo. Aí, nesse ponto, eu tenho que confessar que eu estou omitindo alguns retoques que eu fiz, porque eu grudou um bicho ou porque ficou uma marca de dedo, mas esse aí é o resultado final, antes da montagem. Então agora, com todo cuidado para não arranhar a pintura, eu instalei o restante da elétrica, né, que era o jack e o fio terra, esse amarelo aí na ponte. E aí o visual da guitarra, então, já com o escudo, parece uma guitarra nova, na verdade é praticamente nova, porque toda a ferragem elétrica é nova, a pintura é nova, só o braço, que é o antigo, mas mesmo assim passou por uma reforma. É isso aí, visualmente está muito satisfatória para mim. Se inscreva no canal para acompanhar os vídeos que eu vou postar tocando ela. Obrigado.